Então, boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina aqui de programação web, tá? Hoje a gente vai começar a ver um pouco sobre o PHP. Então, ver uma introdução sobre o PHP. Já cadastrei lá no Siga o tópico da aula de hoje. E os slides também estão lá, tá? Da aula de hoje. E no final dos slides, ele tem duas atividades para vocês fazerem, tá? Lembrando que para fazer as atividades PHP, vocês têm que ter instalado o servidor web, né, o Apache, o PHP e também o MySQL. Para a próxima aula, a gente vai começar a ver a conexão de banco de dados com PHP, tá? Então, deixa eu arrumar aqui. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um pouco da sintaxe do PHP, dos tipos de variáveis, as funções echo e print, que é para printar, né, na tela ali as informações, os tipos de dados e também operadores condicionais. Então, falando da sintaxe, tá? Então, o script PHP, ele começa sempre com esse colchete angular, um sinal de interrogação e a palavra PHP, e termina com interrogação e esse colchete angular aqui, tá? Então, sempre que eu quero escrever um código PHP, lá no meu arquivo.php, eu vou abrir aqui o ambiente PHP, né, com essa sequência aqui de caracteres, vou escrever o código, depois vou fechar, tá? Como é que a gente faz comentários em PHP no código? Comentário de uma única linha, barra, barra, ou o jogo da velha aqui, também é um comentário de uma única linha, ou eu posso fazer um comentário de múltiplas linhas com uma barra asterisco, depois fechando com asterisco barra, tá? Então, as três formas aí de comentário em PHP. No PHP, todas as palavras-chave e funções, classes, elas não são case sensitives, tá? Exemplos de palavras-chave, if, else, while, echo, o nome das funções, então, não são case sensitivos. Isso quer dizer o quê? Que eu posso escrever em maiúsculo, minúsculo, que é a mesma coisa. Então, se eu escrever um if, else com letra maiúscula ou com letra minúscula, é a mesma coisa, tá? Se eu escrever também uma função, por exemplo, lá, com letra maiúscula e minúscula, também é a mesma coisa. Contudo, o nome das variáveis são case sensitivos, tá? Então, só as variáveis que são case sensitivos. Então, se eu escrevo uma variável em PHP, carro, com letra minúscula, isso é diferente, tá? Se eu escrever uma outra variável com todas as letras maiúsculas, tá? Então, no nome de variável, faz diferença eu usar letra maiúscula ou minúscula, ok? Então, falando agora de variáveis, como é que a gente declara uma variável em PHP? É bem tranquilo, tá? Então, para declarar uma variável, a gente escreve aqui o cifrão, seguido do nome da variável. Então, lá, cifrão texto, passando aqui o valor hello world, uma string. Cifrão x, valor 5. Cifrão y, 10.5. Então, eu escrevo o cifrão e depois do cifrão eu vou dar o nome para a minha variável. Tá? É assim que a gente declara uma variável em PHP. O PHP é uma linguagem não tipada. O que é isso? Que não tem tipo, tá? Então, o PHP automaticamente ele converte a variável para o tipo correto de dados, dependendo do valor atribuído. Então, quando eu declaro uma variável, diferentemente lá, por exemplo, do Java, a gente põe lá integer, boolean, string, enfim, que a gente já coloca qual é o tipo da variável. No PHP a gente não coloca, a gente só declara a variável aqui, o nome, e aí quando eu atribuo um valor para ela, internamente o PHP já faz essa conversão, tá? Então, por isso a gente fala que é não tipada, não tem que declarar o tipo da variável. Eu posso criar aqui variável x igual a 5, que vai ser uma variável de um número inteiro, e depois eu posso pegar, atribuir valor para x, por exemplo, eu posso atribuir essa frase hello world, e a variável x vai se tornar uma string, tá? Então, isso é dinâmico, então por isso a gente fala que é não tipada. Então, sempre que eu atribuo um valor para uma variável, de acordo com esse valor, a variável vai ser daquele tipo, tá? Mas isso é feito internamente. Falando das funções aqui, echo e print, então, as duas formas, ou duas maneiras básicas que a gente tem de escrever ou mostrar o resultado, a saída do nosso script na tela do usuário, é usando as funções echo e print, tá? A diferença entre eles, entre ambos aqui, é bem pequena, e normalmente a gente usa o echo, tá? Então, o echo, ele não tem um valor de retorno, enquanto o print tem como valor de retorno o valor 1, que pode ser usado, então, em expressões, tá? Eu posso usar o print em expressões, por exemplo, de expressões booleanas, né? Verdadeiro ou falso. O echo, ele pode conter vários parâmetros, enquanto o print só tem um, e o echo é um pouco mais rápido que o print. Então, normalmente, tá? A gente utiliza o echo, mas poderia usar e pode usar os dois. Então, aqui um exemplo do script PHP. Abrir aqui o ambiente PHP, echo, entre
aspas duplas, escrevi aqui, programação em PHP. Como eu estou colocando aqui um elemento HTML H2, fechando aqui H2, quando eu faço isso aqui, pessoal, ó, lá no script, depois no arquivo de retorno para o usuário, como resultado, eu vou ter aqui programação em PHP, sendo, então, um elemento H2, né? Ele em destaque na página como se fosse um elemento H2. Aqui eu estou atribuindo a variável x, o valor 10, aqui a variável y, o valor 5, e estou fazendo uma outra escrita, então, que a soma de 10 mais 5 é igual à soma de x mais y, né? Que seriam as duas variáveis aqui anteriores. Lembrando que no PHP, para fazer concatenação é o ponto, tá? Então, aqui eu estou concatenando essa string, aqui essa frase, com o valor dessa soma, que é igual a 15, né? Então, como resultado, eu teria a soma de 10 mais 15 é igual a... Desculpa, 10 mais 5 é igual a 15, tá? Então, essas duas linhas aqui, essas duas frases, seriam o que retornaria lá na tela para o usuário, tá? E a mesma coisa aqui com print, tá? É só que, em vez de usar o echo, eu usaria o print, tá? Mas seria da mesma forma. Ok? Falando dos tipos de dados, então o PHP suporta os seguintes tipos de dados, apesar de não, quando a gente fala que ela não é tipada, não é que ela não tem os tipos de dados, tá? Mas sim que a gente não precisa declarar o tipo de dado quando a gente declara uma variável. O PHP, então, ele tem string, integer, float, boolean, né, verdadeiro ou falso, array, object, null e research, tá? Então, aqui alguns exemplos, ó. Quero declarar uma string, então, como o PHP a gente viu que não é tipado, eu vou simplesmente criar o nome de uma variável, que é variável texto, e vou atribuir um valor que eu quero. Aqui eu vou atribuir uma string usando aspas duplas. Eu também posso atribuir uma string usando aspas simples, tá? Então, eu tenho as duas possibilidades. Então, nesse caso, essa variável texto aqui e aqui seria uma variável que teria depois o tipo de como string, né? Aqui eu estou atribuindo o valor inteiro a uma variável x, então valor 12.055. Aqui um valor decimal, a variável y. Decimal a gente separa com um ponto, né? Então 55.23, que é o decimal, ou é o do inglês aqui é o float, né? Boolean, que é true ou false, que aqui estou atribuindo a variável z. Criei aqui uma variável carros, tá? E estou criando um array e atribuindo essa variável. Então, como é que eu crio um array? Array, entre parênteses, eu passo aqui os valores do array separados por vírgula, né? Então, aqui Ford, vírgula, BMW, vírgula, Volkswagen, tá? Poderia ser números, enfim, tá? Então, a gente separa os elementos do array com vírgula. E aqui, null, criei uma variável A e coloquei ela no valor null, tá? Que é um valor nulo. Então, aqui os tipos de dados. Ok? Falando um pouco, tá? Não tem nada de muito diferente. O PHP possui os seguintes operadores condicionais: o if, que executa um código se a condição for verdadeira, o if-else, que executa um código se uma condição for verdadeira e outro código se for falsa. Isso aqui em algumas não tem, tá, pessoal? Que é o if-else, if-else, que executa diferentes códigos para mais de duas condições, tá? Esse if-else, if-else é como se fosse um if-else, abro o else, if-else, só que daí a gente faz aqui no mesmo comando, tá? E o switch, que seleciona um bloco de código entre vários possíveis para ser executado. Então, aqui, por exemplo, operadores condicionais. Criei aqui uma variável A, né, e atribuí o valor 30. E vou fazer aqui um código para verificar se o A é maior que 10, eu vou escrever na tela que é maior. Caso contrário, o else, eu vou escrever que é menor, tá? Então, não tem nada de novo, é bem simples aqui a sintaxe. If, tal coisa, comando, else, comando, tá? Aqui agora a mesma coisa, só que eu dei usando o if, else, if, else, tá? Então, a variável 30, se a variável A for maior do que 10, escrevo maior, né? Eco maior. Else if, aí faço aqui uma outra condição, né? Se a variável A for igual a 10, eu escrevo que é igual. Else, né? Caso contrário, escrevo menor. Então, aqui o else if é quando a gente quer já unir, né? Um else já com uma outra condição, tá? No mesmo comando. Poderia aqui embaixo também fazer else if tal coisa, até no final fechar com o else, tá? E o switch, então, que é bem semelhante às outras linguagens também. Declarei uma variável que marca for, e dei o switch, como é que a gente declara ele? É switch, entre parênteses, a variável que eu criei, né? Porque essa variável vai ser o que eu vou testar aqui nos cases
para ver qual que bate, né? Então, case Volkswagen, VW, se a variável for isso aqui, tiver esse valor, eu vou fazer isso aqui, que é o quê? Eu vou printar a marca do carro, é Volkswagen. E o break, ele é usado para a gente garantir que o switch vai terminar, né? Que a gente vai quebrar aqui, vai terminar o switch e vai pular aqui para a próxima instrução depois do switch, tá? Isso aqui é para garantir que realmente ele pule fora. Case a variável tiver o valor for, né? Tiver atribuído assim o valor for, eu vou escrever isso aqui e também dou break. E o default aqui, 2 pontos, é caso não seja nenhum dos itens anteriores aqui, eu tenho uma mensagem, né? Ou um comportamento padrão. Nesse caso aqui é escrever que a marca não é nenhuma das duas anteriores, tá? Então, vocês viram lá, acho que o Junior C, enfim, deve ter visto o switch, acredito eu. Então, é a mesma ideia, tá? Aqui no PHP. Tranquilo? Tranquilo. Facinho, né? PHP é facinho, tranquilo. Tá, só me diz uma coisa, quando tu declara o array lá, o array quando for ali, quando for for, quando for uma string, é entre aspas duplas. Se for número, ou simples. aspas. Ou simples. Ou simples, tá. E se for número, só o número. Só o número. Só o número. Aham. Pode botar só o número. É só o valor do número, tá? Sem nada. Pessoal, aqui então os exercícios seria para bem simples, para vocês pegar algum desses códigos aqui que está ali no slide e criar no arquivo PHP e executar eles no servidor de vocês, tá? Para ver primeiro se o servidor está funcionando corretamente e também para vocês verem o funcionamento, tá? Daí alterar alguns valores das variáveis aqui e condições para mudar o comportamento, sei lá, botar aqui um outro valor, um valor que não existe, para ver se ele realmente cai aqui no default, enfim, alterar aqui os números de variáveis para ver que ele realmente cai nos três, aqui nos três ecos, né? Nas três situações, a mesma coisa aqui, enfim. Declarar ali algumas variáveis, enfim, um array. A gente aqui não, depois vai ver, tem o for também, tá? Mas o for é praticamente igual ao Java, tá? Lá no WT School também tem tudo sobre PHP, né? Mas só para mostrar aqui para vocês como é que é o for ali, o while. Do PHP. Ó, PHP tem o switch, ó, if, else if, switch e os loops, tá? Então tem o while, for each. Então é bem semelhante às outras linguagens. Vamos ver aqui o for. Então é a mesma coisa, ó. For, abre e fecha parênteses, variável igual a zero aqui, variável x igual a 0 ponto e vírgula. Enquanto o x for menor ou igual a 10 ponto e vírgula, x mais incremento e faço aqui a minha instrução, tá? Então é praticamente igual a todas as linguagens aí, tá? O while é a mesma coisa. Vou ver aqui o while. Tem o do while também, tem o for each. O do while também. O while também, né? O while, variável tal menor ou igual a 5, por exemplo, variável x, eu vou fazendo, né? E vou incrementando aqui a variável aqui dentro, ou decrementando. Quando sair aqui a minha condição for falsa, eu saio fora do while, tá? Então não tem nada também de novo, tá? A sintaxe é bem semelhante à maioria das linguagens. Então, copiem, peguem aqueles códigos ali, façam um arquivo, depois só testem rapidinho para verificar o comportamento aí do código. E aqui um outro que é para escrever um código PHP, que vai realizar a soma de todos os números de 1 a 100 e escrever esse número na tela, tá? Então, aqui a dica é usar um comando de repetição, o for ali, que é bem tranquilo. E aí, quando você executar o script, simplesmente vai aparecer na tela ali a soma de todos os valores, de 100 a 1, ou de 1 a 100, né? Aqui eu escrevi ao contrário, é igual a 5.050, tá? Então, seria aqui o outro exercício. Aqui, pessoal, então é só também um exemplo que a gente já viu no slide, tá? Então, como eu falei, num arquivo .php, a gente pode escrever aqui dev, né? Dependendo da situação, quando eu quero ter uma página ali, depois de HTML, escrever o código HTML, e lá dentro do body eu vou abrir meu ambiente PHP, escrever os códigos, e depois eu vou fechá-lo, tá? Então, é assim que normalmente que é as páginas em PHP. Claro que eu posso ter scripts, tem alguns scripts, vai ter scripts que a gente vai ter só PHP puro, então não vai ter nada HTML, né? Mas quando é uma página que eu quero, uma página que depois vai retornar como HTML para o usuário, a gente escreve aqui o cabeçalho HTML, enfim, doctype, etc. Escreve PHP aqui
depois dentro do body, ok? Só lembrando, sempre que eu tenho um HTML, um arquivo que tem PHP dentro, eu sou obrigado a colocar ponto PHP lá no arquivo, tá? Não posso deixar ponto HTML. Se não tiver o PHP, deixa ponto HTML. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Vou executar isso aqui. Aqui é exemplos, peraí. O que é isso aqui, né? Não, desculpa. Exemplos PHP. Fui errado. É exemplos PHP. Aqui. Então, pessoal, como eu falei de falar anteriormente, a gente pode usar string também aqui como aspas simples, tá? Vou colocar aqui um outro valor aqui só de variável, aqui A, 10.5 e B, 4.5. Não, 11.5. Vai dar 22. Então, a soma aqui, 10.5 mais 11.5, vai dar A e B. Vou salvar aqui, a gente executa lá. A soma de 10.5 mais 11.5 é igual a 22. Então, pessoal, como eu falei, tudo que a gente quer mostrar como resultado do PHP para o usuário, a gente vai ter que usar aqui o echo, né? Ou o print, tá? Por quê? Porque essa função que é responsável por fazer o processamento lá das informações e jogar isso na tela aqui do usuário. Então, de novo, você vê o código-fonte aqui, eu vou ver lá o HTML, e aqui somente lá o retorno do echo, né? Percebam, como eu falei, a gente nunca vai ver aqui o código PHP no navegador, tá? Porque ele é processado anteriormente no servidor, e o que vem para cá é só o texto HTML. Beleza? Beleza. Então, não sei se vocês três já instalaram lá o servidor, se instalaram. Na próxima aula a gente vai começar a ver a parte com banco de dados, daí tem um código, começa o código a ficar um pouquinho mais complexo, para fazer a gente vai fazer uma revisão de SQL, tá? Lá depois criar um banco de dados PHP mais de mim, são os exercícios, tá? E acessar e manipular também o banco usando para acessar o banco com PHP. Aí não é muito difícil, mas já é um pouquinho assim, já fica um pouquinho mais avançado. Não é nada de outro. Oi? Mais elaborado. É, mais elaborado, né? Nada de outro mundo, mas já daí tem algumas funçõezinhas. Aqui a gente viu coisa básica que praticamente toda a linguagem tem a variável, os operadores, enfim. É tudo muito parecido, né? Independente da linguagem. Agora ali com o banco já começa a ter algumas coisinhas ali um pouco mais diferentes. Mais alguma dúvida, pessoal? A turma tá pequena, tem só vocês três, né? Porque o Luan e o Luiz desistiram. Tá uma mini turma. Não, é pior que tá ficando pequeno em todas as cadeiras, hein? Tá, os outros também, tá, né? Bem, tá louco. Acho que alguns aí dos veteranos acharam que, de repente, que ia voltar em seguida. As aulas não voltou, né? Pois é. Então, só deixem aqui eu parar aqui a gravação, depois eu coloco o vídeo lá.